Eu queria, antes da gente continuar na palavra propriamente dita, eu queria que a gente orasse mais um pouquinho. Eu gosto muito de fazer isso. Feche os seus olhos. Pai, nós concordamos com as palavras do Rabino, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. É um privilégio, eu me sinto privilegiado de estar aqui, na tua casa. Agradecemos por essa semana que passou. O Senhor se aperfeiçoou em nossa vida através da nossa fraqueza, Senhor. Uma semana muito difícil, muito corrida, acredito que é a mesma coisa que muitos irmãos passaram, uma semana muito difícil, muito atribulada, mas até aqui o Senhor nos trouxe e por meio da sua graça e sua misericórdia nós estamos aqui. Por isso derrama sobre nós nessa manhã um espírito de sabedoria e de revelação que vai nos levar ao pleno conhecimento da tua palavra e nos orienta, Senhor. Nos educa, muda a nossa forma de pensar, que nós não nos conformemos com esse século que está perdido, com esse mundo que está condenado, mas que a nossa mente seja renovada no poder do nome de Yeshua HaMashiach, para que nós possamos ter a mente do Messias, pensar como Messias, agir como Messias. Escreve a tua Torá em nossas mentes e nossos corações. E nós nos dispomos, eu com os meus irmãos, a estarmos aqui na tua presença nesse momento, nesse tempo que o Senhor separou para nós, que o Senhor nos deu esse presente, para o Senhor nos ensinar a sua palavra, nos educar, porque nós somos filhos, Senhor, desobedientes. Somos filhos, Senhor, que precisamos ser educados por Ti. Nós clamamos humildemente, nos ajuda nessa manhã, para que a gente saia daqui de forma diferente da forma como a gente entrou, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Tá ligado? Ah, tá. Entendi. Vamos ver agora. Foi. Bom, Paraxá Mishpatim, um resumozinho para a gente, antes da gente adentrar na Paraxá propriamente dita. É uma paraxá muito interessante, muito ensinamento. Os rabinos dizem que é como se fosse um resumo da Torá. E tem muita coisa muito interessante, a gente vai aprender bastante hoje. Mishpatim, ela vem seguida logo após os 10 mandamentos, trata principalmente da lei civil e penal. A justa posição do ritual com o mundano fornece uma percepção esclarecedora da Torá. Vista pela perspectiva da Torá, não há distinção entre as atividades cerimoniais e mundanas da vida. Lembra quando eu falei no último paraxá? É tudo uma coisa só? A gente aqui didaticamente separa as coisas, a gente precisa separar para o nosso entendimento, mas para o eterno é tudo uma coisa só, tudo é reino de Deus. Mundo espiritual mundo espiritual e mundo natural, eles são divididos por causa de nós, mas na verdade tudo é uma coisa só. Ambas devem estar permeadas de santidade e ambas devem ser cumpridas por completo e com diligência. Incluídas entre as leis civis discutidas na porção da Torá estão as leis relativas ao servo israelense, que a gente vai ver que quando falar a palavra escravo, não entenda escravo. Era basicamente uma pessoa que se endividava e não tinha como pagar a dívida, então ela se oferecia. O que ela tinha mais de valor era ela, o corpo dela. Então toda vez que falar escravo, não é escravo naquele sentido que a gente viu aqui na Idade Média, vamos dizer assim, né? Que a escravidão que teve no Brasil, em que era uma pessoa que era a sua liberdade era tolhida, ele era massacrado, ele era obrigado, ele era punido, é totalmente diferente do conceito que tem, ok? A Torá vai trabalhar com essa palavra escravo, a tradução talvez nem reflita o sentido correto, mas é para a gente ter essa noção. Não é escravo no sentido, tá, da Idade Média, tá bom? É. Servo israelense, sua liberdade e penalidades por causar ferimentos corporais em outra pessoa e por danificar sua propriedade. Leis relativas a vigilantes e tomadores de empréstimo, a mitzvah de mostrar sensibilidade ao pobre e de oferecer-lhe empréstimo sem juros. Leis relativas à concessão honesta de justiça. Após mencionar as mitzvot de Shabbat e Shemitah, a porção continua com uma breve exposição das 3 festas de peregrinação, Pessah, Sukkot, Shavuot. Opa, inverti aqui a ordem, mas tá dando mesmo. E a renovada promessa de Deus de levar o povo de Israel à terra prometida. A Torá então retorna à revelação do Monte Sinai. O povo de Israel declara seu compromisso de fazer tudo aquilo que o Criador ordenar. E a porção conclui com Moshe subindo a montanha, onde permanecerá por 40 dias e 40 noites para receber o restante da Torá. Isso aqui é o resumo da Paraxá.
Antes da gente avançar, é um versículo que eu já trouxe várias vezes, mas tudo que a gente for falar da Torá tem que ser baseado nisso aqui, ó. A tua justiça é justiça eterna. E a tua lei é a própria verdade. Então, tudo que está na Torá é a nossa relação de verdade, é o nosso referencial de verdade. Não são os homens, não são as tradições, não são as religiões, nada serve de referência para a verdade. Você poderia dizer o seguinte: a verdade absoluta está no eterno. Uma verdade, entre as parênteses, relativa, está nos homens. Ou seja, o nosso parâmetro é a Torá. E esse conceito também é muito importante. A justiça do eterno é eterna, ela não muda. Ok? Mishpatim também quer dizer leis civis e penais, que são autocompreendidas, ou seja, aqui são leis que são muito fáceis de serem compreendidas, tá? Embora elas sejam complexas, se você começa a se aprofundar nessas leis, você vai ver uma certa complexidade, mas qualquer pessoa que lê já prontamente já entende o que o Eterno quer dizer. Segundo Rashi, essas são também do Sinai, significando que até mesmo essas leis são preceitos do Eterno, ou seja, embora os 10 mandamentos sejam o parâmetro principal, o decálogo, naturalmente a gente tende a olhar para essas outras leis como se fossem leis secundárias. Mas o que Rashi está falando aqui? Olha, são leis que derivam do eterno do mesmo jeito. Tudo bem que lá no decálogo teve toda aquela manifestação sobrenatural, tudo aquilo que a gente sabe, e essas outras, Moisés vai só citando aquilo que o eterno falou para ele, então parece até que são leis menores. A gente poderia até dizer que didaticamente sim, mas na verdade não são, porque tudo parte do eterno. Ok? E todas elas vão derivar do decálogo. Você vai ver que é muito interessante isso. Olha aqui, ó. E Deus falou, dabar, falar, declarar, comandar, todas essas palavras. Vem tudo do eterno. Por mais, às vezes, insignificante que a gente possa parecer para a gente, vem tudo do eterno. A natureza racional das leis é o resultado da vontade do eterno. Ou seja, o eterno inspira, o eterno fala com Moisés, embora ele escreva, dê uma conotação humana, mas vamos falar assim, ela é como se fosse um corpo, mas nesse corpo existe um DNA. A palavra é como se fosse um corpo, né? Mas ela tem um DNA, e esse DNA pertence a quem? Ao eterno. Então a sua estrutura espiritual pertence ao eterno, embora ela se manifeste com a palavra, embora a gente coloque letras, princípios que nos possam ser entendidos, mas o que está por trás disso? Um princípio eterno, uma expressão do caráter do eterno. Isso não muda. A natureza racional das leis é o resultado da vontade do eterno, que é intrinsecamente insondável, mas aqui o eterno resolveu manifestar aos homens, estando investida na sua Torá. Olha outra coisa interessante, ó. Eu já coloquei essa passagem, mas eu senti vontade de trazê-la de volta, ó. Isso contar aqui no momento do decálogo, tá? E todo o povo viu. Como é que você vê os sons? Não tem como você ver os sons. Isso aqui é uma manifestação sobrenatural. Com o que Deus disse: as chamas, o toque de chofar e a montanha esfumaçada. Olha aqui ó, o que Paulo fala. Olha como é interessante que às vezes a gente lê o Novo Testamento, mas se a gente se afasta da interpretação que está na Torá, a gente não consegue compreender o que Paulo escreveu. Quando você lê aquelas passagens e lê aquelas colocações que eu fiz, e você lê essa parte de Romanos, olha como muda. Porquanto o nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, ela é a manifestação do eterno. Se eu fosse só ler isso aqui, como muitas vezes as pessoas, tem um estudo que mostra que basicamente as igrejas cristãs leem praticamente 90% do estudo delas é só o Novo Testamento. Então as pessoas não conseguem compreender quando Paulo fala isso. Eu, entretanto, sou o quê? Ó? Limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Midrashim sobre Parashá Mishpatim. Isso aqui é uma literatura judaica, não está na Torá, mas é muito interessante e ajuda a ampliar o nosso conhecimento. Deus entregou aos israelenses os 10 mandamentos no Monte Sinai, na manhã do dia 6 de Sivan. No final daquele dia, Deus ensinou a Moshe os Mishpatim, que é o que nós vamos falar aqui agora. E Moshe logo ensinou ao povo de Israel. Deus ordenou a Moshe: ensine os Mishpatim
ao povo de Israel de maneira similar a quem arruma uma mesa. Você vai colocando cada coisa no seu devido lugar com uma certa ordem. Eu achei isso aqui muito legal. Disponha-os de maneira clara e elucidativa. Né? As donas de casa, a gente vai colocar a mesa, coloca tudo certinho, tá. E você sabe que cada coisa está no devido lugar e cada coisa tem sua função. Então, na literatura judaica, os rabinos dizem que foi isso aqui que Deus ordenou a Moshe. Você vai ensinar o povo, mas vamos ensinar de uma forma bem organizada para o povo poder compreender. Achei isso muito interessante. E isso aqui também tem um princípio para a gente, né? Não adianta ir com sede ao pote querer aprender tudo ao mesmo tempo agora, porque não vai acontecer isso. São princípios espirituais. Outra passagem. E o Eterno ordenou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste com os vossos próprios olhos que dos céus vos falei. Noutra tradução, é isso que deve falar os israelitas. Vocês viram que dos céus eu falei a vocês. Eu mostrei meu fogo e meu poder na terra. O que Rashi fala? Que o Eterno dobrou os céus superiores e inferiores. O Eterno estabeleceu um canal que conectou entre o Monte Sinai e os céus. Aquilo que eu falei. No fundo, a gente vê isso na projeção do milênio. Não vai fazer distinção, não vai haver distinção entre o mundo espiritual e o mundo natural, vai ser uma coisa só. Porque desde o início sempre foi assim. O Eterno sempre quis assim. Foi o pecado que fez essa separação. É o homem limitado que faz essa separação, mas no fundo, é tudo uma coisa só. O que o Eterno está fazendo com o processo da restauração do mundo é trazer de volta esse processo que foi perdido. E quando nós estudamos a Torá, quando nós aprendemos a Torá, quando nós cumprimos os mandamentos do Eterno, no fundo, nós estamos o quê? Voltando para o Éden. Né? Quando a gente insiste em comer o fruto da árvore da vida, lembra as outras paraxás que a gente falou? Antes era fácil, agora é mais difícil. Muitas das leis na Paraxá Mishpatim são tecnicamente complexas. Embora sejam fáceis de serem lidas e entendidas, mas quando você vai estudar os princípios dela, quando você começa a esmiuçar, você, na verdade, começa a ver uma certa complexidade e começa a ver como elas eram, vamos dizer assim, avançadas. Vamos se projetar para praticamente 5.000 anos atrás. 4.000, eu não sei a data correta, me esqueci, mas vamos se projetar para muito tempo atrás. Vamos colocar 4.000. São leis que hoje a sociedade tem dificuldade de cumprir. E ao longo da história da humanidade, as sociedades que conseguiram cumprir de uma forma um pouco mais cuidadosa foram sociedades que avançaram muito em todos os aspectos da sociedade, em todas as esferas da sociedade. Vocês vão ver que a gente vai destrinchar todas essas passagens. As leis de Deus são verdadeiras e justas em sua totalidade. Salmo 19:10. Porque na nossa carnalidade, às vezes a gente lê uma passagem e fala assim, mas espera aí, isso aqui está errado. Quando a gente lê uma passagem da Torá, a gente tem que, na verdade, se diminuir. E nunca julgar a Torá pela nossa humanidade, pela nossa limitação. Porque, no fundo, quando a gente faz isso, a gente está dizendo o seguinte, opa, isso aqui está errado. O meu entendimento é superior a isso aqui. Quando, na verdade, não é. E a gente, quando vai ler a Torá, a gente tem que, na verdade, que diminuir. Tem que se esvaziar. Como uma criança pequenininha, que o pai ensina tudo e para ela aquilo ali embora seja um ser humano limitado, mas para a criança é a verdade absoluta. Então, ao ler a Torá, a gente tem que se esvaziar de tudo, do que a gente acha, do que a gente pensa, das nossas tradições, da nossa religiosidade, senão você não consegue penetrar naquela profundidade que há. Porque ela é espiritual. E se você tentar racionalizar demais, você não entende. A Torá nos ensina que devemos observar duas classes de mitzvot. Mitzvot a respeito de Deus e os mitzvot em relação a outro irmão. Esta paraxá nos ensina leis que tratam do dano causado a pessoas ou a propriedades. Essas leis recebem o nome de mishpatim. Os mishpatim regulamentam a conduta entre o homem e seu semelhante e a vida em comunidade. Não sei se vocês lembram uma coisa que eu ensinei no passado. A nossa tendência carnal é achar que o eterno trabalha do indivíduo para o coletivo. E a gente vive assim. Mas, na verdade, uma das coisas que a gente tem que fundamentar na nossa vida é que é o contrário. O eterno trabalha do coletivo para o individual. Um exemplo. Você não vai prevalecer sobre a vontade do eterno para o reino dele. Você não vai prevalecer sobre a vontade do eterno para o corpo dele. Primeiro vem o corpo, a congregação, depois o indivíduo. Primeiro vem a família, depois o indivíduo.
Primeiro vem o casamento, depois o indivíduo. Sempre vai ser assim. Toda vez que você quiser inverter, você está indo para um princípio errado. Então, guarde isso na sua cabeça. Sempre o eterno parte do coletivo para o individual. Querer inverter isso aí, no fundo, é rebelião. É espírito de rebeldia. Os 10 mandamentos foram precedidos e seguidos pelos mishpatim. Isso aqui não está bem colocado no português, não. Já que esses são básicos para a sobrevivência da civilização humana. Nossos sábios afirmam na Ética dos Pais: sobre 3 pilares o mundo se sustenta: verdade, justiça e paz. 3 fundamentos, 3, vamos colocar assim, virtudes que o Eterno tem e que são, como dizia aquele antigo ministro, imexíveis. Não muda. O Eterno não vai mudar isso aqui. Por causa de mim ou de você. Nós é que temos que nos adequar a esse princípio. Okay? Antes da gente entrar no Mishpatim, só para a gente lembrar um pouquinho, isso aqui também está na palavra do Decálogo, para a gente se situar o seguinte: o Eterno manifesta os 10 mandamentos e depois ele vai manifestar os Mishpatim. Tá? À primeira vista, os 10 mandamentos consistem de tipos muito contrastantes de mitzvot, de mandamentos. Os primeiros 4 se referem ao nosso relacionamento com Deus e os outros 6 com o nosso próximo. O Eterno juntou essas duas categorias contrastantes de mandamentos para indicar que a outorga da Torá realizou uma união do que é espiritualmente acima com o que está fisicamente abaixo. Ele junta o mundo espiritual com o mundo natural. Antes da Matan Torá, o espiritual e o material eram 2 mundos separados, por causa da queda do homem. Mas lembrar que no Éden não era assim. Incapazes de se fundir. Mas quando a Torá foi dada, Deus anulou este decreto, outorgando aos judeus, os israelenses, a habilidade de unir a terra com o céu através da execução das mitzvot, dos mandamentos. Aí o Eterno vem e explica, o Eterno fala a Moisés, a Moshe, os mishpatim, e Moisés vai explicar os mishpatins ao povo. Esse slide aqui, para mim, é um dos mais importantes que tem dessa paraxá, embora isso aqui seja literatura humana. A Torá dá um indicativo que possa ter acontecido assim, mas eu achei muito interessante isso aqui colocar, porque há um princípio aqui. O resumo disso aqui é o seguinte: se você quiser aprender sozinho, você já está com o princípio errado. Você vai até um certo ponto. Porque essa vontade de querer aprender sozinho, no fundo, recheada com essa vontade e essa boa intenção, há um espírito de rebeldia. Por quê? Porque tem que ser um aprendizado coletivo. Olha que interessante isso aqui. Ó. Tem todo sentido. E eu acredito que pode ter sido assim. Sim. Primeiro, Deus ensinava a Moshe a mitzvah ou várias mitzvahs juntas. Isso aqui é verdade? É, a Torá fala isso aqui. Então o irmão de Moshe, Arão, entrava na tenda de Moshe e esse ensinava a Arão tudo o que havia aprendido. Tem sentido? Tem. O Eterno manifestava primeiro a Moshe? É óbvio que ele iria lá e falava com Arão, é irmão dele. Olha que interessante esse princípio. Entravam os filhos de Arão, Elazar e Tamar, Moshe lhes repetia a mesma mitzvah ao mesmo tempo e Arão estava ali sentado e escutava. Olha que interessante. O Eterno ensinava para Moisés, Moisés ensinava para Arão, depois vinham os filhos, Moisés repetia para os filhos e Arão ficava sentado ouvindo. Olha que interessante. Em seguida, entravam 70 anciãos, novamente Moshe repetia a mitzvah, enquanto Arão e seus filhos estavam escutando. Interessante isso, né? E os anciãos se sentavam. Finalmente, todo o povo se reunia. Pela 4ª vez, Moshe repetia o que havia escutado de Deus. Agora Moshe saía, Arão se punha de pé e voltava a ensinar a mitzvah a todos os presentes e depois saía. Percebe um princípio? Há aqui um movimento coletivo, não individual. Então Elazar e Tamar repetiam a mitzvah em voz alta e saíam. Desta forma, se ensinava a todos os israelenses a nova mitzvah 4 vezes. E de forma coletiva. O interessante é que você aprende, ouve, aprende de novo e depois ensina. Interessante esse princípio? Por isso que eu acho que esse slide, assim, os mandamentos são importantes, mas entender esse princípio aqui é fundamental. O reino de Deus é um reino coletivo.
Você não tem que ser só o professor o tempo todo, não. Quem gosta de ser professor o tempo todo já está errado. Primeiramente, no reino de Deus, você é aluno. E se for vontade do Eterno, você vai ser professor. Mas o reino de Deus, o melhor tudo é ser aluno. Aí você vê aqui, eu acho isso aqui muito condizente. Eu acho que não assim, não está extrapolando a Torá. É uma possibilidade. Né? Uma teoria, uma possibilidade. Mas eu achei isso muito interessante. Porque normalmente é assim que o Eterno faz. Né? Mais tarde, os israelenses continuavam conversando sobre as mitzvot. Os anciãos tinham a tarefa de assegurar-se que todos e cada um compreendesse e conhecesse bem cada mitzvah. Aprendemos aqui que não basta estudar os ensinamentos da Torá apenas uma vez. Para conhecer bem esses assuntos, é necessário repetir o estudo pelo menos várias vezes. O resto da vida. A passagem de João que complementa um pouco isso aqui, ó. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. O que é a verdade? Torá. Então, se afirmarmos que temos comunhão com o Eterno, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a Torá. No entanto, se andarmos na luz, como Ele está na luz, ou seja, o que é luz? Torá. Temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo pecado. Ou seja, a comunhão é inerente, é obrigatória, é uma prova de que você de fato está andando com o Eterno. Não querer estar em comunhão, aprendendo os mandamentos do Eterno, é um mau sinal para a nossa vida. O Espírito vai gerar em você essa necessidade. Por isso que eu gostei tanto dessa passagem, embora a Torá não deixe isso muito claro se aconteceu, mas eu acho que é um princípio que provavelmente aconteceria. Isso aqui é comunhão. É um se colocar submisso ao outro. Um ter que aprender com o outro. E ninguém é melhor que ninguém. Existe uma cadeia de autoridade, mas cada um ali precisa um do outro. E isso aqui João manifestou muito claramente aqui. Ó. Se você não anda em comunhão com o seu irmão, por que o sangue de Yeshua vai nos purificar? Porque eu estou guardando os mandamentos. Porque eu pedi perdão, eu me arrependi. E como é que eu permaneço no plano da salvação? Praticando os mandamentos. Eu demorei tempo para entender isso aqui, foi antes para entender. Como é que eu tenho comunhão com meus irmãos e o sangue de Yeshua me purifica? Mas não é uma questão pessoal, mas é coletiva também. Porque se eu vou aprender com meus irmãos a me santificar mais ainda, aí quanto mais eu me santifico, mais a salvação se aperfeiçoa a minha vida. Então não tem para onde correr. Você tem que ter comunhão com seus irmãos, quer você goste ou não. Você precisa entender, não é questão de gostar, é questão de precisar. Entender, você vai até um ponto. Daqui para cima você não vai mais, não. Porque é do coletivo para o individual. A Parashá Mishpatim possui 23 mitzvot positivas e 30 proibições. Eu vou citar todas elas, eu espero que dê tempo. Porque o meu objetivo era isso aqui. Era daquela parte, mas aqui. Voltar? Isso aqui? 23 positivos. Eu vou botar depois a transcrição. Por quê? É entender justamente aquilo que eu coloquei. Ela é um resumo da Torá. Ela vem logo após os 10 mandamentos e não é menor que isso. É como se fosse um destrinchar dos 10 mandamentos. Ali é como se um leque fosse se abrir. Porque a gente vai ver cada mandamento, no fundo, se você associar com os 10 mandamentos, está lá. Está lá dentro. Por isso que Yeshua falava, por isso a lei se resume. E você pega os 10 e se resume nos dois. É muito interessante. É uma coisa muito espiritual. É como se fosse uma semente. Você planta, dá uma árvore, e essa árvore faz frutos, e depois dá muitas sementes. Ou seja, está tudo dentro de uma semente só. Entre aspas, está tudo dentro do eterno. Vamos lá, devagarzinho. Leis do escravo. Aí lembrar aquilo que eu falei. Na verdade, não é escravo. Né? É um servo israelense. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Então a pessoa se oferecia, mas no 7º o seu senhor era obrigado a libertar. Isso aqui é justiça social, de verdade. Designação matrimonial da escrava israelense, redenção da escrava israelense. Se alguém comprar uma escrava israelense do pai dela, não pode vendê-la. Está aqui, ó. Se ela formar aos olhos do seu senhor para consagrá-la para si, então ele permitirá que seja resgatada. Vendê-la a um povo estrangeiro não o poderá fazer, visto ter usado de injustiça para com ela. Ou seja, é uma filha de Israel
Você não vai vender para o estrangeiro, não. Você vai voltar para a casa do pai dela. Não diminuir ou reter da esposa. Comida, vestimenta ou direitos conjugais. Não tá, é igualzinho hoje, né? O que você vê o tempo todo é isso aqui. Ó. Mas se é desposar com seu filho, tratá-la como se trata as filhas. Justiça. Então, se você, entre aspas, contratou uma serva e de repente você resolveu casar com aquela serva, não é serva, é sua esposa, ponto final. Você não vai poder tratar ela de forma secundária. O tribunal deve executar qualquer um que feriu de morte o seu irmão intencionalmente. Quem ferir um homem, de modo que este morra, certamente será morto. E aí, sempre lembrar que quando o Eterno dava uma pena capital, não era qualquer um que aplicava. Aqui está bem claro, existia um julgamento, existia um tribunal. Tá? Então, assim, se um matava o outro, não era chegar lá e exercer juízo. E havia um julgamento, havia uma corte, que em outra paraxá, Shoftim, a gente fala sobre isso, o Eterno manda levantar juízes e policiais para trazerem ordem na comunidade. Então, quando fala o tribunal, isso que já está implícito, o tribunal já está formado, já existe um tribunal formado, pessoas que o Eterno levantou. Quem ferir a um homem, de modo que este morra, certamente será morto. Então ele seria preso, seria julgado. Morrerá quem ferir de morte o seu pai ou a mãe. Quem ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Lei de penalidade. Se dois homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair de cama. Depois ele complementa, tá? O tribunal deve aplicar a pena de morte a qualquer um que seja passível desta pena. Quem ferir um homem de modo que este morra, certamente será morto. O tribunal deve julgar os danos causados por animais domésticos. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido, porque não foi uma coisa intencional. Você vê que aqui, ó, é uma lei, vamos dizer assim, da pecuária, mas aqui há um princípio de justiça. Não comer um boi que foi condenado à morte por apedrejamento, como foi colocado aqui, ó. O tribunal deve julgar os danos causados por alguém que abriu um buraco. Ou seja, você abriu um buraco, mas não tampou. Passou uma pessoa e caiu nele. Se alguém descobrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, vai ser julgado. A obrigação do tribunal de impor pagamento a um ladrão. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por uma ovelha, 4 ovelhas. Achei isso aqui melhor que cadeia. Muito melhor. Que dói mais no bolso. A obrigação do tribunal de julgar danos feitos por animal doméstico que pastou ou pisoteou. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e, e se soltar o animal e este pastar no campo de outrem, do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha, fará restituição. Respeito. Né? Respeito. Respeito pelo aquilo que é do outro. Aí nós estamos falando aqui dentro de um contexto, perceba como um povo que saiu do Egito, não sei se lembra aquela passagem que eu coloquei da outra vez, que saiu assim, que estava misturado com os valores do Egito, numa sociedade totalmente politeísta, e ainda sai uma multidão de povos juntos, e aqui está sendo estruturada uma nação, um povo novo está se formando, conforme o modelo do Eterno, ou seja, vejam como são leis que vão trazer ordem na sociedade. Bem colocado. Meu rabino colocou aqui, não adianta só você pedir desculpa, não é isso. É bom que peça, né? Mas tem parte dentro de você o seguinte, eu te prejudiquei, eu vou te oferecer a restituição. Se o outro não quiser, é questão dele, mas você tem que oferecer, né? Exatamente, a gente pode chegar nisso. Zaqueu se imputou a pena pior. A obrigação do tribunal de julgar os danos causados. Aqui um errinho. Causados pelo fogo. Se alastrar um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam destruídos as medas do trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente dará indenização. Olha que coisa importante. E o engraçado é que nesses dias aconteceu isso na minha família. Passou um fogo na chácara do lado,
Colocaram fogo na chácara do lado e pegou fogo, assim, acho que uns 50% da chácara da minha mãe. E na chácara do outro lado, quase que 100%. E por aí ficou. Ou seja, se uma pessoa que fosse praticante da Torá, ele ia querer. Vamos aqui, vamos conversar. Na verdade, a pessoa fez o seguinte: pegou o caseiro e escondeu para não ser preso. Veja como isso traz ordem na sociedade. Né? Porque o natural seria, a gente sabe que foi uma coisa acidental, mas a responsabilidade é dele. Ao colocar fogo durante o período de seca, ele está assumindo o risco. Né? E quase chega perto da casa. E o outro, coitado, tinha uma plantação de bananeira, tinha uns 15 mil de material de irrigação computadorizada, perdeu tudo. O que era justo? Ser restituído. O que o cara fez? Nada. É isso que empobrece a nossa nação. O fato do outro não ter direito. Eu tenho direitos, mas o outro não tem. O outro que se vire. É isso que empobrece a nossa nação. E nós estamos falando disso aqui, ó, vamos colocar assim, 4.000 e poucos anos atrás. Olha como isso aqui é avançado. Não tem como isso aqui ter vindo de Moshe. Ah, mas Moshe sabia muito das leis do Egito. Sabia das leis do Egito, de um país politeísta, onde quem mandava era um rei absolutista. E tudo pertencia ao faraó, ponto final. A lei era o faraó. É uma coisa muito avançada, que até hoje a nossa sociedade não consegue cumprir. Lógico que existem exemplos individuais, mas de forma coletiva, não. Não consegue. A obrigação do tribunal de julgar os casos que envolvem um guardião que não é pago. Olha que interessante. Se alguém entregar a seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado dentro da casa desse homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. A obrigação do tribunal de julgar um caso de um querelante e um acusado. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Ou seja, você assumiu que vai guardar, você é o guardião e ponto final. Melhor que não guarde, se não quiser. A obrigação do tribunal de julgar um guardião pago ou um locatário. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de uma das partes diz: esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Você tem que assumir as suas responsabilidades. A obrigação do tribunal de julgar casos relativos ao que pega um objeto emprestado para uso. Olha aqui a nossa cultura, ó. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal e este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. O que é comum na nossa sociedade? Eu acho que na minha vida eu devo ter perdido para mais de 100 livros. Rodrigo, você me empresta esse livro? Empresto. Até hoje, eu já perdoei. Melhor coisa tem, deixei para lá, porque a pessoa não ficar em dívida. Mas veja como é que é a nossa palavra. Isso é uma coisa horrível, uma cultura horrível. Aí uma vez eu fiz um exercício com uma pessoa. Tá bom, eu te empresto. Quando é que você vai me devolver? Ah, dia tal, me devolveu. Aí ela veio me devolveu amassado. Eu falei, não quero, eu quero um novo. Eu fiz de propósito. Ah, mas não tenho culpa se você amassou. Eu te entreguei ele novinho, nem te usar direito. Eu quero um novo. Ela ficou com muita raiva, mas me devolveu um novo. Eu fiz errado? Não, errado fez ela. Tá aqui, ó. Então, assim, parece uma coisa simples, mas isso é respeito. Fica hoje a dica. Se você tem alguma coisa na sua casa que está emprestada, por favor, devolva. É pecado. Não foi emprestado. Ou não foi dado. Foi emprestado. Mas a nossa cultura, a gente se apropria e fica, pô. Tá errado. É pecado. Ah, é pecado roubar? É, mas é pecado emprestar e não devolver também. Mesmo patamar. A obrigação do tribunal de julgar o caso de um sedutor. Olha aqui, ó. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará por ela o dote e a terá por mulher. Pagava 2 penas. O dote realmente não era pouco, não. Como Jacó não tinha dinheiro, o que ele ofereceu? Seu próprio corpo como trabalho. Né? Então o dote era muito comum naquela cultura. Não permitia um feiticeiro viver.
Não permitirás que viva o feiticeiro. Quer dizer que você ia lá e matava o feiticeiro? Não. Tinha um tribunal. Não era uma coisa bagunçada. Ele era denunciado, era apurado, e se fosse realmente o feiticeiro, era julgado e era morto. Não oprimir um estrangeiro. E aqui é interessante que não está falando só o estrangeiro, aquele estrangeiro também que se achegou. Tá? Não prejudicar um estrangeiro em assuntos de propriedade. Ao estrangeiro não maltratarás. Olha aqui, ó. Nem oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não afligir um órfão ou a uma viúva. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Percebem como está tudo linkado? Tem todo um DNA aqui o tempo todo. Justiça. Justiça para com o eterno, justiça para com o próximo. Justiça para com o eterno, justiça para com o próximo. Oh, peraí. Emprestar ao pobre. Não exigir o pagamento de uma dívida de um homem pobre que não tenha meios para pagar. Não ajudar uma pessoa que empresta ou que pega emprestado dinheiro com juros. Se emprestares dinheiro ao meu povo, entre nós. Ao pobre que está contigo, não te terás para com ele como credor, nem lhe imporá juros. Se você vai emprestar, emprestou e acabou. Você não é obrigado a emprestar, mas se for emprestar, não cobre juros do seu irmão. Somente se tiver em caso de necessidade. Não amaldiçoar um juiz. Isso aqui é difícil, mas tem que obedecer. Não amaldiçoar o nome de Deus. Não amaldiçoar um líder soberano. Ao juiz não maldirás, nem amaldiçoarás ao governador de teu povo. O Eterno aqui entra no meio por quê? Porque ele é governador do povo dele. Oi? Não separar os dízimos de produtos agrícolas. Olha que interessante, olha que delicado isso aqui do Eterno. Ou seja, não bastava só dar o dízimo, tinha que dar de forma organizada. Não é qualquer coisa solta. Isso mostra o quê? Zelo, amor no coração. Não tardarás a trazer ofertas da tua ceifa e dos teus lagares. O primogênito de teus filhos me darás. Ou seja, não atrase a entrega. Deixa a coisa de forma ordeira. Não comer de um animal que é treifar. O que é isso? Ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne que por feras tenha sido despedaçada no campo. Aos cães lançareis. Ou seja, um animal foi morto por outro animal, você não poderia comer. Sim. Um cabrito, por exemplo. Seria muito tentador, né? Afinal de contas, um cabrito dava um trabalho enorme para criar aquela coisa toda, e você morreu de repente 24 horas. Tá bom para comer ainda. Não tá putrefado. Então, normalmente você iria lá e. Mas se foi um leão, ou seja lá, um coiote que matou, você não poderia comer. Mesmo sendo um animal puro. Não ouvir a reivindicação de um litigante no tribunal, quando seu oponente não está presente. Não levantarás falso boato, e não pactuarás com o ímpio, para seres testemunha injusta, falsa testemunha. Opa. Não separar os dízimos dos produtos agrícolas fora. Eu acho que eu errei aqui. Ah, é. Não condenar um caso capital por força de uma maioria de um único juiz. Quando um juiz. Essa tradução não ficou muito boa, na King James está bem mais claro. Quando um juiz argumentar pela inocência em um caso capital, não se deve argumentar depois pela culpa. Seguir a maioria em decisões legais. Aqui está o princípio. Não siga a multidão para condenar alguém. Muito importante nos dias de hoje. E não te desvie da decisão do grande, da autoridade. Mas inclina-te à maioria quando é justa a condenação. Então não siga a maioria só por seguir. Essa história que a voz do povo é a voz de Deus, não é. Quando o povo quis falar, gritou Barrabás em vez de Yeshua. Então, e hoje, o que mais as pessoas precisam, perceba que há um contexto emocional. As pessoas hoje estão isoladas, estão em solidão, mesmo dentro de casa e com família. Elas precisam sempre se identificar a alguma coisa. Está inerente ao homem. Você acaba se identificando a um certo grupo. E, normalmente, para você ser aceito esse grupo, você tende a ser
passional. E aí a sua justiça começa a ser contaminada. Então, assim, a tendência nossa é ser passional com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente ama, com aqueles que a gente se identifica. Mas o que o Eterno está falando? Não faça isso. Não ter pena de um homem pobre no julgamento. Isso é muito interessante. Isso está fazendo demais hoje, ou seja, porque certas pessoas, certos grupos são menos favorecidos e então vamos subverter a lei por causa deles. Isso é pecado. Nem mesmo ao pobre favorecerás na sua demanda. Eu entendo que é uma coisa tão interessante, porque se o homem começa a fazer justiça com os seus próprios valores, uma hora ele vai fazer, outra hora ele não vai fazer. Uma hora ele vai fazer, outra hora ele não vai fazer. Ele se perverte, ele se perde, porque a sua justiça é torta. Mas se você mantém no eixo que o Eterno colocou, você vai julgar a causa, independente dele ser pobre ou dele ser rico. Mas o que nós temos visto hoje? Estão julgando as causas pela condição que a pessoa é. Só que aí você promove justiça, entre aspas, para um grupo e promove justiça para o outro. E você começa a ter o quê? Ordem não, começa a estabelecer desordem na sociedade. O que nós temos hoje, desordem. As pessoas não são julgadas pelaquilo que a causa precisa, mas pela sua condição social. Isso é maligno. Descarregar o fardo de um animal do outro. Se ele deitado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te odeia, não passarás adiante, certamente ajudarás a levantá-lo. Não perverter a justiça no julgamento de um pobre porque ele é pobre. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Não decidir um caso capital por probabilidade. Olha que interessante isso aqui. Guarda-te de acusares falsamente, e ao inocente e justo não matarás, porque não justificarei ao mal. Você julga pelo fato, pela base concreta, não porque você acha, ou porque a maioria acha. Eles vão se unir nos mandamentos. Um juiz não deve receber suborno. Também não aceitará suborno, porque o suborno cega o que em vista e perverte palavras dos justos. Olha como a coisa vai, ou seja, começa a julgar por probabilidade, começa a julgar porque um é pobre, porque é rico, começa a aceitar suborno. O que acontece? Não tem justiça. Vira uma sociedade desordenada, uma sociedade invertida, uma sociedade onde o sistema do anticristo é que impera. Porque ele é o quê? Ele é um anomo, anti-Torá. Mitzvah, de Shemitah. Deixar os produtos agrícolas sem dono no ano sabático. O que o Eterno fala? Mas no 7º ano a deixarás descansar a terra e ficar em repouso, para que os pobres de teu povo possam comer, e do que estes deixarem, comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Eu acho tão interessante esse mandamento, porque faça esse exercício. Vamos supor que você tem uma chácara que você cuida bonitinho dela, toda cuidadinha, toda certinha, e dá trabalho e gasta dinheiro. Ainda mais naquela época que você não tinha o que você tem hoje de tecnologia. E você tinha que, no 7º ano, abrir as portas, ou seja, você não era dono. Você tinha que abrir as portas e cada um que quisesse entrar na sua terra e pegar as suas frutas, você teria que permitir. Então, é um exercício de abnegação, de o grão de trigo morrer. E você tinha que obedecer. Descansar no Shabá. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o estrangeiro, que a gente esquece esse detalhe, que o Shabá não é só para a gente, é para quem está ao nosso redor também, até o seu animal, até o seu servo. A gente fica focando muito na gente, né? Mas a verdade é que todo o seu meio ambiente, que depende economicamente de você, tem que cessar. Descanso semanal. Não jurar não jurar no nome de um ídolo. Não conduzir um irmão à idolatria. Aqui é uma coisa muito interessante. Lembra quando eu dei aquela paraxá que a gente falou lá da época da Mesopotâmia, de Abraão? Que até para você ter uma propriedade, a escritura da propriedade era um ídolo. Então, assim, você tem uma sociedade totalmente idólatra. Então, assim, até para você empenhar um juramento, quando ele jurava pelo nome de um ídolo, isso tinha um poder muito grande do ponto de vista social.
O que o Eterno está falando? Vocês não vão fazer igual os pagãos, né? Não é igual hoje, que as pessoas falam o nome de um santo, mas não tem aquele contexto que tinha antigamente. Então o Eterno está dizendo assim, olha, não empenhe o nome de um ídolo, porque só existe um que é ele, né? Tá? Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem fareis menção. Nunca se ouça de vossa boca o nome deles. E, infelizmente, algumas igrejas gostam de invocar o tempo todo essas coisas. O que é isso? Pecado. O Eterno fala para você nem... A exceção seria no momento que você está dando um estudo, né? Mas se você, às vezes, ficar citando o nome de... essa entidade assim, essa assado... Tá, é pecado. De uma certa forma, você está mostrando um certo respeito ao fazer isso. E o que o Eterno está dizendo aqui é o seguinte, despreze isso. Resumindo isso. Despreze a ponto de nenhum nome dessas coisas virem à sua boca. Trazer oferendas ao templo sagrado nas festas do Eterno. 3 vezes ao ano me celebrareis festa. E a gente sabe que não está aqui nesse mandamento, mas está em outros. E aí o estudo coloca isso. Em Levítico 23 fala que você tem que trazer as ofertas. Não sacrificar a oferenda de Pessach, enquanto houver hametz na posse das pessoas. Ou seja, você, naquela época o templo estava erguido, você ia sacrificar o cabrito, mas na sua casa ainda tinha fermento. Então você não poderia sacrificar. Você tinha que limpar a sua casa, tirar o hametz, para depois sacrificar. Não deixar que parte da oferenda de Pêssach sobrem depois que passar a noite. Não ofereis o sangue do meu sacrifício de Pêssach com pão levedado, olha aqui, ó. Nem ficará da noite para amanhã a gordura da minha festa. Trazer as primícias ao templo. Não cozinhar a carne do cabrito no leite da sua mãe. As primícias dos primeiros frutos, eu botei cabrito aqui, mas né, pode ser o bezerro. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Só cabrito, eu errei. Não fazer um pacto com as 7 nações, que deveriam ser erradicadas da terra de Israel, nem com qualquer adorador de ídolos. E fixarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, Eufrates. Porque hei de entregar nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás diante de ti. Em outra passagem especifica 7 nações, tá? Não farás pacto algum com eles, nem com seus deuses. E para fechar, não deixar um adorador de ídolos se instalar em nossa terra, Israel. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, pois se servires os seus deuses, certamente isso terá de laço. Por quê? Há uma cultura, e a tendência da cultura dele também é se misturar com a sua. É o que a gente fala, o Eterno odeia sincretismo religioso. Ele odeia isso. E quando eles sabiam que uma pessoa era um adorador de ídolos e ele era permitido estar ali no meio, era questão de tempo ele ia influenciar outros. Por quê? Porque essa é a tendência da natureza humana, da carne. Se inclinar para a idolatria. A gente está fechando já. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades da Torá, que vem do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas, a Torá, só são discernidas espiritualmente. Ela não é espiritual? Não veio do Eterno? Só quem discerne é quem tem o Espírito do Eterno. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas concernentes ao reino de Deus. E ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente do Messias. Para a gente fechar, eu já repeti bastante, vou sempre repetir. Em tudo isso que nós aprendemos, o que o Eterno fala? Não acrescentem nenhuma cláusula adicional. Isso aqui, entre parênteses, é nota do tradutor, tá? Mas enriquece o contexto. Não acrescentem nenhuma cláusula adicional às palavras da lei, da Torá, que eu lhes ordeno, nem subtraiam nenhuma cláusula delas, a fim de preservar os mandamentos de Deus, seu Deus, aos quais lhes ordeno. E o que a gente faz o tempo todo? Fica acrescentando aqueles mandamentos ali, ó, porque nos é conveniente.
Aí ele repete: sejam cuidadosos em observar tudo que eu ordeno a vocês, não importa quão trivial isso possa parecer. Não acrescentem nada a ela, não diminuam nada dela. Senão você estabelece uma desordem na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua parentada, na sua cidade, no seu país. Shabbat Shalom. Espero que o Eterno traga entendimento, que para mim foi difícil fazer essa paraxá, que foi uma semana muito corrida, mas ao mesmo tempo para mim foi muito prazerosa ver e destrinchar essas passagens, esses mandamentos, de forma bem didática. Ao invés de pegar um único versículo, eu senti no meu espírito de destrinchar tudo. E corri, que era para poder dar tempo de passar tudo, né? Mas assim, entenda que cada passagem, cada mandamento, ele tem importância. E quem diz para você que isso não tem importância, está dizendo que o eterno não tem importância. Porque a lei, ela é espiritual. Ela é espiritual e tem que se entender de forma espiritual. Então, quando disserem para você, não, esse mandamento passou, esse mandamento não precisa ser cumprido, essa pessoa está dizendo que o eterno é mentiroso. O mais religioso que ele possa parecer, ele está errado. Está errado. E às vezes, sem perceber, essa pessoa está cumprindo um papel de anti-messias. Porque o anti-messias, o papel dele é fazer isso, é fazer com que a lei do eterno seja desprezada. Então, cada mandamento, por mais que você não entenda, ele tem uma importância. Ele é um mandamento que tem um princípio espiritual. Alguns realmente não podem ser aplicados nos dias de hoje, mas existe um princípio por trás daquilo ali. Existe um DNA, vamos dizer assim. E esse DNA é espiritual. Amém? Igual comentei com a minha esposa hoje. E à medida que eu vou lendo, aprendendo, entendendo, na verdade, quanto mais eu aprendo, mais eu me conecto com o eterno. Porque eu vou absorver aquilo que ele é. Ele é justiça, ele é verdade. Amém? Então, assim, que o eterno derrame sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação para a gente poder entender plenamente isso aqui. Porque é o que a gente mais precisa. É isso aqui. É entender que há no reino de Deus uma ordem. E essa ordem é estabelecida pelo eterno. Não é por mim, não é pelo rabino, não é por líder nenhum. Pode ser quem for, pode levitar. Não é por ele. É pelo eterno. Se eu, o rabino, ou qualquer pessoa quiser estabelecer uma ordem diferente, isso na verdade é desordem. E essa desordem não traz o reino de Deus. Essa desordem traz a perda da salvação. A verdade é essa. Amém? Reino de Deus é ordem. E ordem vem do coletivo para o individual. Eu, como indivíduo, me submeto ao coletivo. Eu, como indivíduo, me submeto à congregação do eterno. Me submeto ao eterno. Eu, como indivíduo, me submeto à família. Me sacrifico pela família. Se eu não fizer isso, não tem família. Exato. Bem colocado. E quando o eterno usa o indivíduo, é em prol da coletividade. Inverter isso é rebeldia pura. Pura. Você querer ficar numa posição acima da sua família, acima do casamento, acima da congregação, é rebeldia. Não tem outro nome. Amém? Deus abençoe os irmãos.